Olá, bom dia, bom dia. Mais uma live, mais uma terça-feira. Como vocês estão? Dá um tempinho pro pessoal entrar. Bom dia. Mais uma terça-feira, mais uma live começando. Bom dia, bom dia. Acabei não conseguindo fazer a live de quinta-feira à noite, porque eu tô lutando aí com uma faringite sem voz, tem quase 2 semanas. Então ainda tô tentando aqui sobreviver com a seca de Brasília, né? Mas hoje já tô com a voz bem melhor, então hoje tem live. Hoje a gente vai falar sobre como começar uma incorporação imobiliária. Eu recebo essa pergunta o tempo inteiro. Ou no direct, ou nos grupos do WhatsApp. O tempo inteiro alguém me pergunta: Carol, como é que eu começo? Carol, o que eu preciso para começar uma incorporação? Carol, como eu começo uma incorporação imobiliária? Eu tenho que abrir empresa? Posso fazer como pessoa física? Carol, como é que eu começo? Então, a live de hoje é pra gente falar sobre como começar uma incorporação imobiliária. E eu já vou começar dizendo pra vocês que, sem querer ser muito redundante, mas se vocês já assistiram às lives anteriores, vocês vão ver que algumas das coisas que eu vou falar aqui agora são temas recorrentes em todas as minhas lives. Mas como eu sei que vocês continuam com as mesmas perguntas, significa que eu tenho que ser mais incisiva nos meus comentários com vocês. Lembrando que o conteúdo da live de hoje vai estar dentro do grupo do Telegram, inclusive as minhas anotações do meu caderninho, como vocês sabem, que eu sempre faço. Então, quando sair dessa live, já vai lá pro canal do Telegram, que lá dentro a gente já vai ter o caderninho com o conteúdo da live de hoje. Também como recado, quem ainda não tá seguindo a gente no Instagram, no YouTube, clica, segue a gente, porque tem muito conteúdo sendo produzido e você fica sabendo quando a gente postar novos vídeos. Dá like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre como começar uma incorporação imobiliária. E agora vem comigo. Bom, o tema da live eu coloquei assim: como começar uma incorporação imobiliária. Assessoria jurídica, contabilidade, SPE, SCP e a tal da sopa de letrinhas que vocês já conhecem. Só que vamos começar do princípio. Como é que a gente começa uma incorporação imobiliária? De forma resumida, olhando para o mercado. Primeira coisa que você tem que fazer, antes de querer entender qualquer coisa, você tem que olhar para o mercado. Fazer uma análise comparativa. Então eu vou olhar para o mercado, vou ver o que está sendo desenvolvido, quem são os meus concorrentes. Eu tenho que fazer uma segmentação e definir o meu nicho de mercado. Eu vou trabalhar com o quê? Qual é o tipo de produto que eu quero desenvolver? Eu quero fazer casa verde e amarela, eu quero fazer casa verde e amarela, loteamento de casinha, né, condomínio de casas. Eu quero fazer casa verde e amarela, apartamentos. Eu quero fazer MAP comercial, eu quero fazer MAP residencial, eu quero fazer altíssimo padrão. Então eu defini a minha segmentação, eu defini o meu nicho de mercado. Aí o que eu vou fazer? Vou olhar para ver quem são os meus concorrentes. Então eu vejo, mapeio quem são meus concorrentes. Dentro da formação em incorporação imobiliária, que é o meu treinamento, eu ensino vocês como fazer esse mapeamento. Porque às vezes a gente acha que todo mundo é concorrente e de repente a gente descobre que não é bem assim. Nem todo mundo que faz 2 quartos é meu concorrente. Nem todo mundo que faz MAP 2 quartos, 3 quartos é meu concorrente. Existem vários padrões de produto. Então a gente precisa entender muito bem qual é o produto que eu estou desenvolvendo, né? Qual é a minha segmentação e meu nicho de mercado, para poder descobrir qual vai ser realmente o meu concorrente. E aí eu vou mapear o que o meu concorrente fez para aquele produto específico. Para que eu faço isso, Carol? Porque a partir do momento em que eu vou olhando... Desculpa, a live vai ser assim, Carol vai ficar dando umas tossezinhas de vez em quando.
Ainda tô voltando, recuperando a minha voz. Então, quando eu for olhar para o mercado e eu olhar aqueles produtos de 2/4 MAP, porque foi a segmentação e o nicho de mercado que eu escolhi, quando eu olhar para esses produtos, eu vou olhar no detalhe esses produtos. Desculpa. Então, o que eu vou ver? Qual é o revestimento, qual é o pé direito, o que ele está entregando, quais são os diferenciais desse produto. Tem varanda gourmet, não tem varanda gourmet, ele vai entregar uma varanda gourmet com bancada, com cuba, vai ter ponto de água, vai ter ponto para churrasqueira elétrica, não, ele já vai entregar uma churrasqueira a carvão. Qual é o revestimento de piso, quais são as personalizações, vai ter personalização, que tipo de personalização ele vai oferecer para o cliente dele. Então eu, que quero começar, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o mercado e ver o que tem disponível, ver o que a minha concorrência já fez. Para quê? Para eu tomar uma decisão. Eu vou seguir o que a concorrência está fazendo ou eu vou fazer algo diferente. Quão melhor, quão igual ou quão pior eu serei em relação ao meu concorrente. Para isso, a gente tem uma metodologia. Então, a gente olha para a concorrência, mapeia ponto por ponto para poder desenvolver o meu produto. Então, a primeira coisa que eu fiz, olhei o mercado. Qual o segundo ponto? O que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o produto. Para desenvolver o produto, o que eu tenho que fazer? Escolher um terreno. Para eu escolher o terreno, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade econômica. Então, eu faço um mix de produto, desenvolvo esse mix de produto que vai me gerar um estudo de massa e um quadro de áreas, que quem vai fazer um arquiteto. E aí, em cima desse estudo de massa, desse quadro de áreas, é que eu vou fazer a minha conta de padaria, vou calcular meu VGV, vou fazer o orçamento parametrizado e vou rodar uma viabilidade econômica. Então, primeiro eu olhei o mercado, depois eu desenvolvi o meu produto e fiz uma viabilidade econômica para ver se, com aquela análise de mercado, com aquele mix de produto que eu desenvolvi, com aquele estudo de massa e quadro de áreas que o arquiteto fez para mim, eu junto tudo isso, esses números, eu faço um orçamento parametrizado junto com o estudo de viabilidade econômica, para que então eu possa tomar uma decisão. Esse terreno para em pé? Esse produto é o produto que eu quero fazer realmente? Aí tá espelhado, mas quando vocês entrarem no grupo do Telegram vocês vão ver. Eu vou definir se eu vou fazer uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ou se eu vou fazer uma SCP, uma sociedade de contas em participação, ou eu vou fazer os dois. Que isso, Carol? Sempre que a gente for começar uma incorporação imobiliária, a gente vai precisar do quê? De imobiliárias, que vão nos ajudar a fazer a inteligência de mercado e mapear a nossa concorrência. A gente vai precisar de arquiteto para desenvolver o estudo de massa e o quadro de áreas daquele produto que eu, incorporador, defini. Vou precisar de um engenheiro para fazer um orçamento parametrizado. E aí eu, incorporador, vou fazer o estudo de viabilidade econômica. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou ou comprar o terreno, né, em dinheiro ou em permuta. Eu sempre sugiro que faça em permuta. E aí eu tenho que montar, formalizar essa incorporação. Como é que eu faço isso? O primeiro passo é, vou fazer pessoa física, vou fazer pessoa... vou fazer pessoa jurídica? Então como é que eu vou desenvolver isso? Eu vou montar uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que serve para quê? Para eu fazer uma construção com prazo específico. Então esse CNPJ, ele vai ter um início e fim definido. Ele vai acontecer, a SPE, ela tem um único objetivo, que é a gente fazer a construção, a venda e entregar um empreendimento imobiliário. Só que alguns incorporadores também optam por fazer uma coisa que para algumas pessoas é um pouco novo, é um pouco diferente. Eu gosto muito desse formato, que é começar a vender cotas de participação desse negócio, para que você consiga, então, viabilizar financeiramente a sua obra antes de fazer o registro da incorporação. Ou seja,
você começa a vender cotas dessa incorporação. Então você atrai investidores. Para você atrair esses investidores, você normalmente faz um business plan, onde a gente apresenta o nosso negócio, né? A gente apresenta os números, o conceito do produto, inteligência de mercado, informações do mercado, para atrair pessoas que queiram investir capital na minha ideia. Só que às vezes essas pessoas vão investir capital na minha ideia na forma de cotas dentro da minha corporação, ou vão querer ser investidores que vão comprar um imóvel lá na frente, né? Lá no futuro. Então, para a gente formalizar o negócio, a gente precisa trabalhar ou com SPE ou com SCP. E para isso a gente vai precisar do advogado e do contador. Então, Carol, como é que a gente começa uma incorporação imobiliária? A gente olha para o mercado, desenvolve uma inteligência de mercado junto com uma imobiliária parceira. Então é importante que a gente faça esse mapeamento da concorrência. Depois a gente vai desenvolver o produto com um arquiteto. Na hora de desenvolver o produto, eu preciso fazer a conta para ver se a obra para em pé. Então eu preciso do engenheiro para fazer um orçamento parametrizado. Depois do orçamento parametrizado, eu faço um estudo de viabilidade econômica. E aí eu decido pela compra do terreno em permuta, né? Então eu vou oferecer unidades autônomas para o dono do terreno. E aí esse dono do terreno vai ser um permutante. Ou eu vou entrar... Desculpa, gente, mas é isso. A voz tá falhando. Mas eu quero muito fazer essas lives porque eu sei que vocês gostam dessa troca e eu também. E aí depois, então, a gente vai definir pela formalização dessa incorporação em SPE ou SCP. Então aí a gente entra com mais duas pessoas, que é o advogado e o contador. Então não dá para começar sem essa estrutura mínima, gente. A gente tem que ter uma imobiliária parceira, a gente tem que ter água, tem que beber água. A gente tem que ter uma imobiliária parceira, a gente tem que ter um arquiteto que vai desenvolver o estudo de massa e o quadro de áreas, a gente tem que rodar a viabilidade econômica, tem que ter um engenheiro para fazer o orçamento, porque não dá para fazer conta de padaria sem a gente ter certeza do número, se essa obra para em pé. E a gente precisa também, urgentemente, formalizar o negócio, porque ninguém vai investir capital na nossa ideia se a gente não tiver, no mínimo, uma formalização desse negócio, tá? Então, quando a gente for falar sobre incorporação imobiliária, a gente tem que pensar no seguinte: incorporação imobiliária não é somente construção. Incorporação imobiliária é desenvolvimento de negócio. A construção é uma parte importante, importantíssima. Faz parte do negócio? Faz. Mas é a formalização do negócio que vai garantir que você consiga atrair investidores para sua ideia, tá bom? Eu vou abrir agora rapidinho. Ai, gente, vocês são os fofos. Bebe água. Já bebi uma aguinha aqui, sim. Eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas sobre como começar uma incorporação imobiliária, eu vou responder aí umas 2 perguntinhas, 3 perguntinhas, porque a voz tá ruim mesmo. Então eu tô fazendo o repouso de voz. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim. Eu tô vendo aqui que estão perguntando como é que entra. Ah, grato por proporcionar conhecimento. Obrigada, César. Bom dia, bom dia. O César tá perguntando como é que entra no grupo, né? César, tem o link para descrição na descrição do perfil lá no Instagram. Tem o link para entrar no canal do Telegram. Se você não conseguir encontrar, é só ir em qualquer vídeo da incorporação na prática dentro do canal do YouTube, que lá também tem o link para você entrar no grupo do Telegram, tá bom? Dentro do grupo do Telegram tem todas as informações relacionadas às lives, os vídeos e tudo. Bom dia, bom dia. Como funciona depois que faz a SCP? Uma coisa importante é o seguinte: se você quer fazer uma construção, o ideal é que você abra uma SPE. Agora, se você quer gerenciar como funciona a SCP após a formalização, então, é uma empresa como outra qualquer, né? Qual que é a diferença? O que acontece? Quando a gente vai fazer... deixa eu só fazer uma diferenciaçãozinha rápida
entre a SPE e a SCP, tá? Isso tá na minha colinha que vocês vão receber depois dentro do canal do Telegram. A sociedade em conta de participação, ela normalmente tem duas pessoas. Ela tem o sócio ostensivo, que é quem manda, que é quem realmente é o responsável, e ela tem o sócio participante. O sócio participante normalmente são os investidores, são as pessoas que não respondem legalmente pela empresa. Isso é diferente na SPE, porque na SPE você pode ter uma pessoa física ou uma pessoa jurídica como sócio, né, da SPE. E eles dois vão ser co-participantes, eles são co-responsáveis. Todos os sócios, né, pessoa física ou jurídica, que forem sócios na SPE, os 2, os 3, os 15 sócios são co-participantes. Então, eles são responsáveis igualmente. Só que na SCP, não. Na SCP, o responsável é somente o sócio ostensivo. Então, a gente usa a SCP normalmente para participação de investidores. Então, como eu só vou ter uma pessoa responsável, que é o sócio ostensivo, a gente coloca a SPE como sócia ostensiva da SCP. E a SCP vai ser responsável por vender cotas de participação dentro dessa incorporação. Então, é melhor você usar a SCP se você for vender cotas de participação do seu negócio. Como assim, Carol? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer um lançamento imobiliário, como é que funciona normalmente? Eu faço a minha incorporação imobiliária, faço o registro da minha incorporação imobiliária e faço o lançamento com a venda das unidades autônomas, né? E aí eu vendo essas unidades autônomas que vão pagar os custos da minha incorporação. Mas você concorda que até fazer o lançamento você já investiu muito capital? Quando a gente faz uma SCP dentro da SPE, vinculada à SPE, a gente consegue fazer venda de investidores. E aí eu tô vendo aqui, né? Fortaleza Empreendimentos perguntou: o que indica para angariar esses investidores? Ótima pergunta. Quando a gente vai desenvolver um produto imobiliário, e aí a gente tem até um curso na IP que se chama Produto Imobiliário Viável, que tá com promoção até sexta-feira, tá, gente? Deixa eu ver. Porque essa promoção é só para quem tá dentro da lista dos meus alunos já. Entra na lista de e-mails da Incorporação na Prática, que lá vocês conseguem ter informação sobre o PIV, que tá com desconto até sexta-feira, tá? Que é o Produto Imobiliário Viável. Mas voltando para a pergunta. Como a gente consegue angariar esses investidores? Eu criei, obviamente, uma metodologia para a gente trabalhar desse jeito. Dentro do PIV, da formação, eu ensino a fazer isso. Mas de forma rápida. Primeiro, você vai, como eu já falei aqui, né? Você vai desenvolver a sua inteligência de mercado. Você vai desenvolver um produto que vai estar muito redondo. Então, assim, investidor não vai entrar em negócio furado. Investidor não vai entrar num negócio de um produto ruim, nunca. Então, se você desenvolver um produto imobiliário adequado ao mercado, adequado à demanda, adequado ao público-alvo, que responde à legislação do terreno, que tem viabilidade econômica, um produto que para em pé, que tem lucratividade, você já fez metade do caminho. Qual é a outra metade do caminho? Você precisa descobrir qual é o tipo de investidor que você vai atrair. Porque, gente, da mesma forma que existe público-alvo, eu vou vender um produto MAP para casais com ou sem filhos de 30 a 45 anos. Esse tipo de produto é um produto que está vinculado a um público-alvo específico. Da mesma forma, quando eu vou fazer a venda da minha ideia para o investidor, eu também tenho que estudar o público. Quem é meu público? Qual é o tipo de investidor? Eu tenho investidor que ele quer simplesmente porcentagem de rentabilidade. Tem investidor que ele quer aumentar patrimônio. Então ele quer comprar imóvel na planta que seja vendido mais barato. Então ele aceita pagar um imóvel à vista, só que ele quer pagar mais barato do que no lançamento. Tem investidor que quer comprar para alugar.
Tem investidor que quer comprar para morar e ficar naquele imóvel, só que ele quer comprar um imóvel que ele consiga pagar à vista, sem dívida. Então, antes da gente falar sobre como atrair investidores, a gente precisa definir qual é o tipo de investidor que eu quero atrair. Beleza. Quando eu defino o perfil do meu investidor, aí eu tenho que definir, Carol, você vai trabalhar com o investidor para te ajudar a pagar os custos iniciais da incorporação imobiliária, ou você quer um investidor para pagar o seu terreno? Porque eu vou ter que pagar em dinheiro. Eu sei que tem muito terreno em São Paulo, por exemplo, você tem que pagar em dinheiro, não consegue pagar em permuta em algumas regiões. Ou então, não, Carol, eu quero um investidor para pagar 100% da minha obra. Porque quando eu lançar, o VGV que eu for lançar é só para me dar lucratividade. Beleza. Daqui a pouco eu venho para as próximas perguntas. Já que eu parei de tossir, eu consigo falar. Eu adoro responder perguntas de vocês. Então, voltando aqui, como é que eu defino como é que eu encontro esses investidores? Primeiro, eu defini o público-alvo para onde eu vou vender o meu produto. Depois, eu vou definir o público-alvo para quem eu vou apresentar a minha ideia. E aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual o percentual médio do VGV que precisa ser investido antes do lançamento? Eu fiz uma live, que live foi essa? Eu fiz uma live que se chama Quanto custa para fazer uma incorporação imobiliária, né? Se dá pra... eu fiz uma live falando o seguinte: dá para fazer incorporação imobiliária sem dinheiro? Essa live ainda tá disponível aí no Instagram. Volta lá nos vídeos que ela ainda tá disponível. Eu fiz uma live falando o seguinte: dá para fazer incorporação imobiliária sem dinheiro? Dá para fazer incorporação imobiliária com R$0? E aí, respondendo a pergunta do Ricardo LGRJ, qual o percentual médio do VGV que precisa ser investido antes do lançamento? Eu digo o seguinte: isso é muito variável, tá, Ricardo? Depende de quanto custa o seu projeto, depende de quanto custa o seu advogado, depende de quanto custa um monte de coisa. Mas eu tenho uma métrica que vai da minha expertise, né? Do meu tempo aí de incorporação. 1 a 2% do seu VGV você vai gastar antes do lançamento. 1 a 2%. Tá? Então você roda a tua viabilidade econômica. Não tô falando de terreno, tá? Esquece terreno. Não tô pagando terreno. 1 a 2% do VGV é o que você gasta para desenvolver projetos, estudo de viabilidade, orçamento parametrizado, inteligência de mercado, um marketing inicial para você desenvolver um business plan, para você começar a fazer o seu lançamento imobiliário, projeto, aprovação, projetos complementares, início, né? Dentro da formação em incorporação imobiliária, que é o meu treinamento, tem um módulo que eu falo sobre seleção e contratação de fornecedores. E aí eu falo como é que a gente vai firmar esses contratos, essas contratações de projetistas, mas como é que também a gente vai fazer as parcerias. Porque tem muito, dependendo. Então, assim, quando eu falo 1 a 2% do VGV é o que você vai gastar para colocar a sua ideia, né? Colocar o seu bloco na rua, né? Sua escola de samba na rua, você vai gastar 1 a 2% do VGV. Eu costumo dizer o seguinte: você pode gastar menos? Pode. Ah, Carol, minha prima é arquiteta, ela vai fazer o projeto no risco e se a gente fechar, eu contrato ela depois. Eu tenho um amigo que tem uma agência de marketing, vai entrar no risco também. Eu tenho um amigo que é engenheiro, vai fazer o orçamento e vai fazer os projetos complementares. Então dá pra gente fazer no zero, né? Dá pra fazer com R$0. Não, porque aí vou ter advogado, vou ter contador, tem que formalizar a incorporação, tem que fazer o registro da incorporação. Esses gastos a gente não tem como fugir. Eu vou fazer, vou entrar com o meu projeto de arquitetura na prefeitura. Então eu preciso regularizar a minha ideia. Então eu vou ter alguns gastos? Vou. Partindo do pressuposto de que você vai ter que contratar algumas pessoas, eu acredito que 1 a 2% do VGV você tem que colocar a mão no bolso. Tá bom? Gustavo Leão, qual é a lucratividade mínima aceitável em uma incorporação? Todo mundo me pergunta isso e eu sempre dou a mesma resposta. E eu sei que vocês não gostam, mas eu vou continuar dando a mesma resposta. Não existe número aceitável mínimo. Gustavo, o que existe é planejamento estratégico. O que você quer. Porque vamos lá. Eu tenho um terreno, quero desenvolver uma incorporação imobiliária, mas eu não quero pegar dinheiro, não quero fazer financiamento imobiliário,
porque eu não quero sofrer o risco do banco atrasar para me pagar e eu não conseguir tocar minha obra, ter que parar minha obra. Então, eu quero fazer um produto com liquidez. Como é a minha primeira incorporação, eu quero fazer um produto com liquidez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender mais barato, eu vou vender mais rápido, para que eu possa pagar minha obra mais rápido, para que eu consiga, então, ter um lucro mínimo, e às vezes eu tô falando de 12%. Existe aquele númerozinho, Gustavo? Existe. Qual que é esse número? É 20%. A gente sempre fala desse número aí, né? 20% de lucratividade para uma incorporação imobiliária de torre. Mas se você tá falando de um loteamento, que você só vai entregar o condomínio de lotes, às vezes você chega a 65%. Se eu tô falando de um produto de altíssimo padrão, às vezes você tá falando de 35% de rentabilidade. Então, não existe uma lucratividade mínima aceitável, Gustavo. O que existe é, você vai definir qual é o teu objetivo. Eu quero vender mais rápido. Não, meu produto é um produto MAP, é um produto de altíssimo padrão. MAP é médio e alto padrão, para quem não sabe. É um produto de altíssimo padrão. Eu não vou reduzir a minha margem. Eu vou vender lá por 25, 30 mil reais o metro quadrado. Não vou dar desconto. Não tô com pressa. Vai ser devagar. Então, às vezes, a rentabilidade é uma coisa importante para mim. Ou, por exemplo, eu quero fazer um negócio que eu consiga pegar todo o valor de obra, toda a lucratividade de obra, todo o valor de obra rápido. Eu vou fazer essa venda rápida, então a minha margem vai diminuir. Só que eu quero fazer uma venda rápida. Então, você entende? Cada objetivo vai determinar uma lucratividade diferente, tá? Quanto maior o meu risco, maior é a minha lucratividade. Quanto menor o meu risco, menor a minha lucratividade, tá? O Ricardo GS perguntou, nesse estudo tem sondagem do terreno? Com certeza, Ricardo. Com certeza. Olha, dentro da formação, eu desenvolvi um produto chamado checklist do incorporador, que eu chamo de HD externo, sabe? Assim, antes de começar, o que você tem que fazer? Você tem que olhar a regularidade do terreno. Antes de comprar o terreno, você tem que saber. Vai que você descobre que tem uma nascente dentro do seu terreno. Você tem que saber o que você vai fazer ali. Vai que você descobre que tem um lençol freático ali, que quando chove, você vai ter que fazer, no teu projeto, por exemplo, você está pensando em fazer 2 subsolos. Aí você descobre que você tem um lençol freático, que na época de chuva, ele fica completamente aflorado. Você vai ter que fazer drenagem, bombeamento de água o tempo inteiro. Isso é custo, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma incorporação imobiliária, tem que fazer sondagem de terreno, sim. Acho até que eu vou fazer uma live falando mais sobre essa parte técnica. Viu, Ricardo? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O Paulo falou que travou. Travou, Paulo? Voltei? Travou aí, Paulo? Paulo é meu aluno. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Esse tesouro de conhecimento cola está disponível no YouTube? Eu vou colocar ele no YouTube, tá, Paulo? Ótimo esclarecedor SPE na SCP. Mais perguntas aí? Se não tiver mais perguntas, eu acho que eu vou encerrando. Mas assim, só pra finalizar esse raciocínio, né? Se a gente quer atrair investidor, a gente precisa fazer um business plan. O que é um business plan? É um plano de negócio para quem não gosta de inglês, né? Fale esse checklist, Fortaleza Empreendimentos. O checklist do incorporador é o seguinte, eu desenvolvi um checklist... Tá, entendi, Fortaleza Empreendimentos. O checklist do incorporador é o seguinte, vocês sabem que eu desenvolvi o fluxo da incorporação imobiliária, que é a organização do passo a passo de como se desenvolver uma incorporação imobiliária do zero até a entrega das chaves, né? Esse fluxo da incorporação eu desenvolvi em 2014, quando eu estava fazendo o meu TCC do meu MBA da FGV, em Gestão de Negócios Imobiliários da Construção Civil. E no meu TCC eu decidi criar um manual de incorporação para pequenos incorporadores, isso lá atrás. E aí o que aconteceu? Na hora que eu organizei a bagunça, né? Porque, para quem já me conhece um pouco, sabe que eu trabalhei em várias empresas grandes do mercado. E eu percebi que as pessoas não entendiam muito bem o que era incorporação imobiliária do início ao fim.
Tinha gente que sabia construir, tinha gente que sabia vender, tinha gente que sabia fazer lançamento. Mas o que é incorporação imobiliária? Incorporação imobiliária é você pegar um terreno, desenvolver uma ideia nesse terreno, formalizar essa ideia por meio do registro de incorporação, promover a venda dessas unidades autônomas que estão vinculadas a uma fração ideal de terreno e depois fazer construção desse empreendimento. Só que aí o que acontece? Quando a gente vai fazer esse tipo de empreendimento, incorporação imobiliária, existem várias etapas. Tem etapa de planejamento, etapa de novos negócios, incorporação em projetos, projetos executivos, orçamento, entrega de obra e atendimento ao cliente e por aí vai. A gente tem várias etapas, né, pra gente desenvolver uma incorporação imobiliária. Conforme eu desenvolvi a formação em incorporação imobiliária, que é um dos meus cursos, desenvolvi o produto imobiliário viável, que é um outro curso, eu percebi que eram muitas etapas pra gente desenvolver. Então eu criei um checklist, que é o quê? Atividade. Passo a passo, ponto por ponto. O que você tem que fazer em cada momento. Então, o que você tem que fazer para montar uma maquete? O que você tem que fazer para fazer material publicitário? O que você tem que fazer para fazer estudo de viabilidade econômica, para fazer quadros de NBR 12721, outro curso também que a gente tem dentro da incorporação na prática. Então eu organizei um checklist por etapa dentro do fluxo da incorporação para que os meus alunos consigam saber o que fazer em cada momento. Porque tem uma coisa muito importante dentro da incorporação imobiliária que é o timing. Não adianta nada a gente fazer incorporação imobiliária e fazer estudo de viabilidade econômica depois que lançou. Se eu tiver lançado o produto com preço errado, eu tô fadado ao fracasso. Então eu falo muito isso. Dentro lá do grupo do Telegram, tem a imagem do fluxo da incorporação imobiliária. Se vocês olharem no detalhe essa imagem, esse PDF do fluxo da incorporação, vocês vão ver que tem 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade econômica desenvolvidos ao longo dessas 33 etapas que eu criei dentro do fluxo da incorporação. Se a gente entender que a gente precisa fazer um controle de informação, um controle de custos, um controle de projetos, incorporação imobiliária não é uma coisa difícil. O problema é justamente esse. As pessoas não entendem, muitas pessoas ainda não entendem, que existe uma sequência lógica de atividades que precisam ser desenvolvidas. São atividades fora do comum? Não. São atividades muito lógicas. Só que eu sei que tem muita gente que faz uma confusão. Então, sai dessa sequência de atividades. Existe uma regra é a receita de bolo. Não adianta nada eu fazer o bolo e depois tacar o fermento. Não vai funcionar. Então, o fluxo da incorporação imobiliária, desenvolvido por mim em 2014, é a organização da bagunça, né? É ter esse processo, é ter o passo a passo. São 33 atividades que precisam acontecer de forma sistemática. Tô inventando a roda? Não, mas eu tô organizando as peças para essa roda poder girar. Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui. Jamile Campos. Tem uma cliente que quer dividir as unidades, mas não tem área mínima para desmembrar. Ela diz que não quer fazer incorporação. Tem como fazer matrícula das unidades sem fazer incorporação? Vamos lá. Ela quer fazer o quê? Ela quer desenvolver um condomínio, porque não tem como ela fazer o lote, imagino eu, o lote, ela não tá fazendo apartamento. Jamile, ela não tá fazendo apartamento, né? Ela deve estar fazendo terreninho com casas, não é isso? Jamile, responde aí pra mim. Ela deve estar fazendo casas geminadas, algo desse tipo, né? Quando a gente faz casa geminada, eu já recebi perguntas, geminados, tá bom, já sei como é que é. Jamile, então é o seguinte, e não é uma incorporação, mas é uma incorporação. Ela não quer fazer uma incorporação, mas ela vai fazer uma instituição de condomínio, não é isso? A gente chama de casas geminadas mesmo, tá? Mas como eu sei que cada região tem uma nomenclatura diferente, o que acontece? Ela tem um terreno que não dá para individualizar em 2 lotes, em 4 lotes, porque o lote não tem medida mínima. Então não dá para fazer o desmembramento em 2 lotes independentes. Então ela faz o quê? Faz um condomínio.
O que que é isso? Isso acontece demais. Eu recebo muita pergunta sobre isso, principalmente no curso de quadros da NBR 12721, que é um dos cursos da incorporação na prática. Muita gente me pergunta, Carol, como é que eu faço instituição de condomínio, né, desse tipo de produto? O que acontece? As prefeituras, para viabilizar o mercado imobiliário da região, eles permitem que a gente faça condomínios. O que que é um condomínio? Eu tenho área privativa e eu tenho área comum, que eu monto um condomínio. Até lá eu vou falar sobre os tipos de incorporação imobiliária, depois a gente vai entender um pouquinho sobre isso numa próxima live. Mas o que que é um condomínio, então? É uma área comum e uma área privativa. Dentro de um condomínio de casas geminadas, a gente não tem área comum. No máximo a gente tem um muro, ou a gente tem o GLP, ou a gente tem uma lixeira. Então, fica um pouco complexo, porque a gente não tem a área comum como ela deveria ser para ser um condomínio edilício. Só que as prefeituras, elas já entendem esse tipo de condomínio de casas geminadas como uma forma de viabilizar o mercado dessa região. Então, o que que a Jamile vai fazer? Você vai fazer o preenchimento dos quadros da NBR 12721 como se fosse um condomínio normal, né? Vai fazer um condomínio e você vai fazer a instituição de condomínio. Você não vai fazer você não vai fazer o registro de uma incorporação. Tudo bem? Só que sem o registro de incorporação, você não vai poder vender na planta. Só vai poder vender quando estiver pronto. Para que serve? Conta isso para sua cliente, tá, Jamile? Para que serve a incorporação imobiliária? A Lei 4.591 de 64, que é a Lei dos Condomínios e das Incorporações, ela permite que a gente venda imóvel na planta. E o que é vender imóvel na planta? É vender uma ideia. Incorporação imobiliária nada mais é do que vender uma ideia. Então, Jamile, respondendo a sua pergunta, fala para sua cliente o seguinte: cliente, fazer incorporação imobiliária, ou seja, fazer o registro da incorporação imobiliária, fazer a individualização das unidades autônomas vinculadas a uma matrícula que está vinculada a uma fração ideal de terreno, serve para quê? Serve para dar liquidez para o produto. Serve para que eu possa vender a minha ideia na planta e com isso eu possa fazer uma antecipação de recebíveis, ou seja, estou vendendo antes de começar a construir. Então, para o incorporador sempre quer diminuir exposição de caixa. Incorporador, ele precisa entender que ele não tem que colocar a mão no bolso antes de começar a vender. Então, ele precisa criar formas de reduzir ao máximo a exposição de caixa dele antes de começar a vender. A melhor forma de fazer isso é fazendo uma incorporação imobiliária e fazendo o registro da incorporação. Porque aí, dessa forma, você começa a vender antes de construir. Mas se ela não quiser fazer a incorporação imobiliária, ela vai fazer a construção inteira com dinheiro próprio. Quando a obra estiver pronta, a bit na mão, chavinha na mão, ela vai vender. Não tem problema nenhum. Só que ela teve uma exposição de caixa gigantesco. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Tá bom? Que bom, Jamile, que bom que eu consegui responder tua pergunta. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou responder mais uma. E aí a gente encerra a live por hoje. Tô super feliz que a minha voz se comportou. Acho que agora eu aqueci as cordas vocais, né? Mas eu ando sofrendo um pouquinho aí com essa faringite que não me deixa falar. Outra dúvida, manda ver, Jamile. Aproveita aí a consultoria. Outra dúvida. Se o cliente já começou a construção, ele ainda pode fazer a incorporação? O cartório consegue controlar esse início? Olha, consegue. Você pode fazer o registro da incorporação, sim. Só que você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Muita gente acha que projeto é papel e projeto é formalização de um produto. Se você tiver tido qualquer alteração da sua obra e o seu projeto de arquitetura não está de acordo com o que está construindo, você vai ter que fazer um projeto de as-built, tá? Então, o único problema é esse. Você tem que ter certeza de que esse projeto está condizente com o que vai ser registrado e o que está sendo executado, tá? A gente precisa ter uma formalização
muito completa da incorporação, né? Foram nossas bênçãos para a nossa anja das incorporações. Ai, Paulo, te adoro. O Paulo é meu aluno. Minha voz voltou porque vocês jogaram boas vibrações aí pra mim mesmo, gente. Minha voz tá ótima, tô conseguindo fazer a live, tô super feliz. Porque quinta noite eu ia ter live, né? Pra falar de VGV e não consegui, porque minha voz, tive live de manhã e à noite a voz acabou. Gustavo, onde está esse passo a passo da incorporação imobiliária? Gustavo, você tá chegando agora, Gustavo? Gustavo, olha só. Dá uma passeadinha lá no meu site, www.incorporaçãonapratica.com. Lá tem Semana da Incorporação Imobiliária, workshop de quadros da NBR 12721, o livro O Fluxo da Incorporação Imobiliária, tem a minha formação em Incorporação Imobiliária, tem o curso de quadros da NBR, tem muita coisa. E também, Gustavo, entra no nosso grupo do Telegram, porque lá também tem muito conteúdo. E dá uma olhadinha também nos vídeos das últimas lives que ainda estão disponíveis dentro do meu canal do Instagram, tá? Dá uma olhadinha lá. Mike Johnson, professora, melhora um pouco o custo da sua consultoria para nós que estamos começando a poder ter acesso. Manda um e-mail para suporte@incorporaçãonapratica.com, que é a minha equipe. Manda um e-mail, conta a sua história, vamos conversar. Quem sabe a gente faz vamos ver o que eu posso fazer aí, um bem bolado para você, tá? Manda lá um e-mail que a gente conversa. Gente, então, no mais é isso. Quero agradecer a participação de vocês, dizer que eu estou feliz que a minha voz funcionou. Vou deixar essa live gravada aí. Quem ainda não deu like nessa live, dá like agora. Compartilha essa live nas suas redes, com quem você acha que precisa saber sobre o assunto. E, gente, vem participar dos conteúdos. Toda terça e quinta, às 10h10, tem live aqui no Instagram da IP. Vou deixar essa live gravada aqui no Instagram, no feed, dentro dos vídeos do IGTV. E na quinta-feira a gente volta com mais uma live. E eu espero ver vocês às 10h10. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada.